debaixo do colchão para que o patrão a engravide. E aí depois de 3 dias começa uma fedentina terrível. O patrão chama os outros empregados, né? E quando eles estão vasculhando, descobrem o cadáver do, do animal, né? Da ave. E ela leva uma surra terrível também. Então mostra aí, pessoal, dessa cultura híbrida, né? Em que ela nem não abandonou de toda a cultura que foi ensinada em criança, também não assimilou ainda a cultura do outro, ok? Então, gente, leiam. Para aqueles que não leram, leiam o texto. O texto é muito rico, pessoal, para nos ensinar uma série de coisas sobre a cultura da época. Então, uma delas é essa lei que você podia entregar uma filha. Eu coloquei até uma das fichas aqui, em que eu coloco uma série de elementos dentro do livrinho tão pequenininho, como você vê, como existe uma série de informações sobre a cultura. O ritual de luto, quando a mãe da Andresa é arrancada dela a criança, ela se joga no chão, se cobre de pó, né? Fica gritando como uma louca. Então isso era um hábito da época. O hábito de comer cola com gengibre, como se fosse nosso café com pão. A cola é uma resina de uma árvore. O ato da viúva se deitar ao lado do cadáver do marido, né? E aí vai uma série de coisas. Na parte final do texto, que tem o glossário, tem um trecho em que fala em que o criador do vocabulário, que não foi o autor, tá, gente? Ele foi colocado depois. Que o autor diz: olha, um dia eu fui convidado para participar da missa de um ano. Então eu fui, peguei lá a minha roupa lá, fui bem triste, cabisbaixo. Quando cheguei lá, era uma festa animada, com muita bebida, muita dança. Porque o luto de um ano é celebrado de uma maneira totalmente diferente da que é no nosso, na nossa cultura, ok? O costume de trocar a roupa do defunto por café. Então, uma série de coisas lá, de informações, gente. Eu acabei de transpor o Memórias de um Sargento de Milícias para o cordel. Então, muitos denominam essa obra como uma comédia de costumes, porque você vai lendo e recebendo várias informações de como era o Brasil da época do período joanino, que é aquele que vai de 1808 até 1821, quando Dom João VI morava no Brasil, o pai de Dom Pedro I e avô de Dom Pedro II. Então, gente, é isso, não é? Leiam o texto, que é delicioso, ok? Deixa-me só passar aqui para ver se tem alguém pedindo para entrar. Não tem. Gente, tá tudo bem até agora. Sem querer ser racista, tá claro até agora. Sim, mais ou menos. Não. Vou colocar aqui o chat para ver o que é que vocês estão dizendo, né? Nada. Está sim, prof. Valeu, tudo ok. O senhor é lindo, que é isso, menino? Deixa disso. Ai não, rapaz, mas vamos voltando para cá. Então, gente, hoje o nosso conteúdo, vou colocar aqui na parte inicial. O nosso conteúdo da aula é Introdução à Poesia Nacional Angolana. A poesia verdadeiramente que representa a mentalidade dos africanos. No caso, a mentalidade dos angolanos, ela começa em meados da década de 40. Então é uma poesia muito recente. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, ou no cenário do final da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver essa poesia surgir. Ela surgiu de maneira gratuita? Não, de maneira nenhuma. Ela nasceu em reboque de uma série de transformações pelas quais passava não apenas a África, mas o mundo, ok? Então, eu vou tentar aqui ao máximo resumir, porque vocês terão acesso. Então vocês veem com calma. Se pintar dúvida, usem o nosso canal, entrem em contato comigo, tá? Então, gente, o que é que acontece? Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a Europa estava em frangalhos.
Foi ali que se desenvolveu a guerra, né? Então, portos, aeroportos, escolas, fábricas, tudo destruído. Então, os colonizadores, pessoal, viram que não tinham mais como continuar dominando aqueles povos da África, porque demandava muito dinheiro. Você tinha que manter um exército, pessoal, né? E tinha que manter uma infraestrutura para esses colonizados. Então, houve um acordo dessas potências com as suas ex-colônias, de uma maneira que eles saíram sem sair. Foram muito sabidos, né? Eu ia dizer malandro, e estou dizendo. Muitas esses países continuam nas suas ex-colônias, explorando diamantes, petróleo, carvão mineral, as riquezas. As empresas multinacionais continuam lá, né, ganhando muito dinheiro. Então eles negociaram a independência desses países. Não o fez Salazar, pessoal. Salazar, Portugal é um país minúsculo, a guerra não se deu ali, então Portugal queria continuar com as suas colônias. Estamos falando de um ditador. Antônio de Oliveira Salazar começa em 1927 como ministro da economia e depois dá um golpe lá e passa a ser o ditador. Isso vai até 1974. Ele adoece em 69, tem um AVC, mas os seus continuadores tentaram a fina força manter o salazarismo. Isso foi até 1974, em abril de 74, quando com a Revolução dos Cravos é acabado o salazarismo. Salazar é um ditador, então mesmo recebendo críticas de todos os lados, pessoal, ele queria continuar, né, aquele regime autoritário. Faltou só dar um diploma para si mesmo, né, como alguns fazem por aí. Então, gente, ele, como ditador, quis manter as suas possessões na África. Afinal, Portugal é bem pequenininho. Então, com isso, ele tinha uma nação grande, gigantesca, né? Já tinha perdido a joia da coroa, que era o Brasil, né? Portugal tinha perdido, né? Então, queria manter a fina força. E aí é claro que esses países, essas 5 ex-colônias, vendo os seus vizinhos se tornando independentes, quiseram se tornar independentes também. Então vai ser nesse contexto que surgirão os partidos que darão início à luta contra o colonizador, né? A luta começa em 1961, começa por Angola, depois vai se estendendo aos outros países, né? Então vão se criar os partidos políticos, MPLA, a gente vai ver os outros, né? Depois, né? Mas por enquanto o Movimento Popular de Libertação de Angola vai ser criado na década de 50. Junto, pessoal, com esse processo de libertação política, vinha um movimento de libertação cultural. E esse movimento de libertar-se da cultura do outro, ela teve vários passos. O primeiro foi a criação do movimento dos Novos Intelectuais de Angola. Em 1948 é criado esse movimento. Essas pessoas, elas vinham, pessoal, da Casa dos Estudantes do Império, que vamos falar sobre isso mais à frente, e isso é uma ameaça. Então esse movimento, pessoal, ele estava ali consolidando uma inteligência, né? É uma palavra, acho que não sei se italiana, uma palavra que significa o corpo, né, de intelectuais que pensam a nação, que querem, né, progredi-la, fazer com que ela progrida. Então esse movimento tinha um lema: vamos descobrir Angola. O que é isso, pessoal? Várias críticas estão embutidas nessa expressão. Primeiro, uma crítica, pessoal, aos invasores que diziam que eram descobridores. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, uma ova, né? Ele invadiu aqui, tomou posse, descobriu coisa nenhuma. Segundo, pessoal, para dizer que
Angola, aquela Angola que eles estavam vivendo, aquela Angola que era vendida como Angola, não era a verdadeira Angola. Havia uma Angola por baixo dela. E essa Angola, pessoal, precisava ser descoberta ou redescoberta. Depois de séculos de silenciamento, né? As pessoas já não viam a verdadeira Angola. Então você precisava descobrir a Angola de novo. Isso significava, pessoal, conhecer a língua, conhecer a história, conhecer os heróis da pátria que foram demonizados pelo colonizador, conhecer a religião, os hábitos culinários, essas coisas todas, né? Ok? Depois, pessoal, é convidado para dar uma palestra lá em Angola o cabo-verdiano Filinto Elísio de Menezes. E ele vai dar essa palestra, pessoal, dizendo como essa descoberta de Angola poderia se dar através da literatura, mais exatamente através da poesia. Para que essa poesia descortinasse a verdadeira Angola, por trás daquela que o colonizador dominava, né, manipulava, você tinha que ter 3 princípios que deveriam seguir. A nova poesia devia ter por base esses 3 princípios. Primeiro, efetuar o inquérito da vida do colonizado. O assunto, o objeto da tua poesia tinha que ser sobre os colonizados, conhecê-los profundamente. Essas pessoas que iam construir essa poesia eram intelectuais, mas elas não podiam se afastar, pessoal, do elemento popular. Não é porque você se tornou intelectual, formado fora do país, que você ia desprezar suas raízes. Então conheça e faça disso o objeto da tua poesia. Segundo, pessoal, a tua poesia tinha que buscar os elementos que dão identidade ao negro. Então você tem a questão da religiosidade, da língua, das danças. Tudo isso não é a maneira de ser e de estar no mundo do negro. E terceiro, pessoal, buscar a... Deixa eu só apertar aqui, só ocultar. Buscar a independência em relação ao sistema literário português. Então, você nada mais, pessoal, de fazer sonetos. Nada mais de usar todas aquelas teorias, né, de construir literatura que tinha sido dada pelo colonizador. Você tinha que fazer uma poesia nova, com novas fórmulas, né, expressivas, com uma nova língua, uma nova maneira de o autor traduzir os sentimentos da sua alma. Em 1950 é publicado esse livrinho, um livrinho artesanal, feito à mão, né? Antologia dos Novos Poetas de Angola, em que você vai ter uma primeira tentativa de trazer uma poesia que ela rompe totalmente com a poesia que foi feita até ali. Outro passo, pessoal, vai ser a construção da revista Mensagem. A revista está ligada àquele livro do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tem um livro chamado Mensagem, e que é um livro todo cifrado, em que eles traz a história de Portugal, cada figura do panteão, né, do panteão da história de Portugal. Vão estar lá Dom Henriques, né, o rei Dom Sebastião, cada um deles será um capítulo. É muito interessante a maneira como esse livro foi escrito, pessoal. Ele o faz a partir do brasão de armas de Portugal. Então você tem a divisão do brasão, fazendo a divisão do livro. Cada figura desse brasão vai representar um personagem, né? Começando lá por Viriato, o inaugurador, né, da cultura, do Portugal primitivo. Então essa revista, pessoal, além de ser importante, de reunir contos, crônicas, poemas dentro dessa nova diretriz de fazer poesia, ele também estava atrelado a um programa interessantíssimo que pretendia levar a cultura de norte a sul, de leste a oeste de Angola. Cinema, biblioteca, exposições,
peças de teatro, era uma coisa fabulosa, né? Então essa revista infelizmente teve apenas 4 edições. Em geral, essas obras duram muito pouco, porque são financiadas pelos próprios autores, não contam com a participação do governo, né? Nem poderia ser, porque ia contra o governo a ideologia da revista. Parece que alguém está entrando agora, né, gente? Percebam como é... Não, não tem. Eu vi um barulho aqui estranho. Voltando para cá, onde é que eu estou? E aí, pessoal, vou dando pulos aqui, tá? Esse livro, pessoal, ele é um marco. Poesia negra de expressão portuguesa. Por favor, vocês que dominam esse universo aí, que para mim é estranhíssimo, né? Só tem 20 anos, pessoal, menos disso, né? Que a internet existe. Então eu sou de uma geração anterior, né? Então vocês que dominam aí essas navegações pelo espaço cibernético, notem que até as palavras minhas são cafonas. Vocês, por favor, procurem aí, se encontram esse livro em PDF, pessoal, né? Vocês conseguem algumas macumbas aí, algumas mágicas, né? Eu já recebi vários textos que vocês encontram e mandam para mim. Então eu tenho muito interesse em ter esse livrinho aí. Só não mandei para vocês porque eu não tenho. Tem um livrinho, pessoal, de apenas 18 páginas com apenas 9 poemas. Então, ele foi organizado, gente, pelo santomense, né? Francisco José Tenreiro, e pelo angolano Mário de Andrade. Cuidado para não confundir com o nosso Mário de Andrade. Angola também tem o Mário de Andrade. É Mário Pinto de Andrade. Então, o Mário de Andrade de Angola tem Pinto, tá bom? Então, o Mário de Andrade, angolano, mais o santomense Francisco José Tenreiro organizam esse livrinho, pessoal, que traz esses 9 poemas. Um deles, inclusive, é de um cubano, né? É de um cubano. E esses 9 poemas, eles totalmente que rompem com o paradigma de poesia até então. E esse livro, ele, portanto, inaugura a verdadeira poesia africana, né? Da África lusófona. Eu vou dando passos aí. A Casa do Estudante do Império, pessoal, como eu já falei antes, era uma casa mesmo para os estudantes morarem, dormirem, né? Como tem a UFC e outras instituições. Então existia uma em Lisboa, eu acho que 2 em Coimbra e uma no Porto, né? Então essa Casa do Estudante recebia os alunos. Foi criada em 1944 com um propósito muito claro. O ditador Salazar queria criar intelectuais que o favorecessem. Então ele trazia esses estudantes para que eles, quando se formassem, levassem avante a ideologia do colonizador. Deu certo, pessoal? Começa com N e termina com mão. É claro que não, foi exatamente o contrário, foi um tiro no pé. Essas pessoas que ali estudaram se reuniam em segredo e começaram a imaginar estratégias de rompimento com o colonizador. Foi daí que nasceram os partidos, né, de orientação marxista, e as ideias de guerrilha. Então essas pessoas iam para a União Soviética, iam para Cuba para ter formação de guerrilha, para poder combater o inimigo. Ok? Bom, então, gente, já vamos caminhando aí para o final. Então, essa geração, pessoal, foi chamada de geração de 50. Essa geração que deu início à nova poesia. Muito embora eles começassem a trabalhar nos anos 40, foram chamados de geração de 50. Ela que inaugura essa nova poesia, tá? Aí tem alguns nomes. Sobre a negritude. É imprescindível que vocês entendam o que é a negritude para que a aula que virá na semana que vem, que vai ser uma aula assíncrona sobre a poesia do
Jesus, pela manhã terrível. Ai, já já eu digo. Então, o que nós vamos ver, pessoal, na aula, nesta aula que vem, né? Peraí, só um segundo, tá, gente? Agostinho Neto. Então, para vocês entenderem uma das vertentes da poesia de Agostinho Neto, o negritudismo, vocês têm que abrir os ouvidos para o que eu vou falar agora. Então, o negritudismo, pessoal, ela começa nas Américas, mais exatamente na América Central e do Norte. Ela tinha outro nome, chamava panafricanismo, né, no início. O panafricanismo era um movimento para ressuscitar a cultura afrodescendente que foi silenciada. Os descendentes dos antigos escravos queriam resgatar a literatura, as lendas, a religião, a música, todos os elementos que participam da cultura afrodescendente, né? Então começa no Haiti, em Cuba e em Nova Orleans, ou New Orleans, né? Esses que eram locais de grande concentração de descendentes dos escravizados, né? A gente costuma dizer escravos, mas são escravizados, a palavra melhor. Então esse movimento vai atravessar o Atlântico e chegar em Sorbonne, na França, onde pessoas de várias partes do mundo estudavam, né? E aí foi como, pessoal, colocar fogo em capim seco. Esses estudantes que vinham da África, que vinham das Américas, sofriam muito preconceito. Então, o negritude foi uma teoria que serviu muito, muito bem para eles não apenas reagirem, pessoal, mas também atacarem, né? Então, de Sorbonne é que vai, principalmente com a bênção, pessoal, de Simone de Beauvoir e o seu marido, né, Jean-Paul Sartre, eles tiveram essa bênção deles, e aí isso se alastrou, foi para a África. Então o trajeto é muito interessante: América, Europa, África, tá? Então basicamente, pessoal, o negritude ele tem 3 diretrizes, ele não tem um caminho só. Existe um negritude muito ácido, cujo cabeça, pessoal, é o Aimé Césaire. É exatamente a linha que adotou o Agostinho Neto. Existe pessoal, de mais de consenso, né, que é o negritudismo da Noêmia de Souza, se bem que é o negritudismo intuitivo. Noêmia de Souza é de Moçambique, não vamos ver isso agora, mas ela é mais ligada a Leopoldo Senghor, que é um tipo de negritudismo que se abre para o ecumenismo. Em vez de ver o branco como inimigo, eu reconheço entre os brancos pessoas que poderão contribuir comigo para esse grande concerto, né? Eu não vejo o branco como inimigo. Mal comparando, pessoal, é como o feminismo de primeira água. O feminismo inicialmente via todo homem como o macho dominador, né? Então o homem era obrigatoriamente um adversário, um inimigo. Então depois é que se percebeu que ali você tinha parceiros, né, que concordavam com você. Muitos desses, mesmo tendo atitudes machistas, porque era fruto de uma educação, eles estavam em luta consigo mesmo, né? Eu digo isso porque eu sou de uma outra geração, né? Uma geração diferente da de vocês. Então eu tenho que estar em luta comigo constantemente, porque há pilares na minha formação que eles precisam ser detonados, abalados, né? Então, por exemplo, nós passamos a nossa formação com os trapalhões, em que a mulher era um objeto, né? Em que a malandragem era cultivada, que o racismo contra o Mussum, né? A homofobia contra o Dedé Santana, que nunca foi homossexual, né? Mas dentro do contexto do programa era
Também o racismo contra... A palavra não é nem racismo, né? É uma outra aqui, né? Contra o Renato Aragão, que era nordestino, e por aí vai. Então essa é a nossa formação. Então havia essa segunda vertente que era mais mais a palavra é ecumênica, né? Ecumenista. E tinha uma terceira linha que era através do sarcasmo, da ironia, né? Que aí é do Damar. Então nós temos três vertentes. O que é o negritutismo, pessoal, no plano literário? No plano literário, pessoal, a poesia negritudista, ela tem ela tem, pessoal, algumas características muito próprias, né? Aqui eu vou colocar, acho que já está acabando o nosso tempo, né? Bom, a primeira, pessoal, uma poesia negritudista, ela tem como tema o negro. Ela fala sobre o negro, né? Mais do que isso, pessoal, ele se fala com o negro. O negro é ao mesmo tempo objeto e também destinatário. Outra característica, pessoal, ele fala do negro genérico, não do negro de Angola, do negro de Moçambique. A ideia é que todos os negros estão irmanados pelo estigma da opressão. O fato de você nascer negro faz com que você sofra as mesmas coisas. Terceiro, pessoal, a ligação do eu lírico. O eu lírico, a pessoa que fala dentro do poema, não tem